Paz do Senhor, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a nossa mensagem, a última mensagem com o tema abençoar deste mês. Eu creio que o Senhor quer falar grandemente ainda aos nossos corações. E desde já curte esse vídeo, compartilha, manda lá para o seu amigo e você vai ficar impressionado com a história de hoje, com o que o Senhor pode fazer, com o poder do nosso Senhor. A mensagem de hoje vai estar lá no livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 12, que vai estar escrito assim: O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Será que se Deus não tivesse restituído tudo que Jó perdeu, a história de Jó seria diferente? A resposta é não. A história de Jó continuaria sendo a mesma. Porque Deus é imutável, Ele continua sendo imutável, Ele não mudou. O mesmo Deus lá do tempo de Jó, da antiguidade, do passado, Ele continua sendo o mesmo hoje e será para sempre. Só que é interessante que a história de Jó não mudaria, porque Jó ele confia em Deus, ele sempre confiou em Deus, ele teve fé, ele acreditou. Ei, deixa eu já te dizer algo nesse início de mensagem. Jó adorava ao Senhor e foi fiel ao Senhor, não porque ele poderia fazer, mas por quem ele realmente é. É, exatamente isso. A partir do momento que começarmos a adorar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer, o Senhor irá nos abençoar muito mais do que podemos imaginar. A história de Jó é uma história bem conhecida, conhecida por todos. Jó, aquele que tinha tudo, muitos bens, muitos filhos e acabou perdendo tudo. Acabou ficando sem nada, mas Deus o restituiu muito mais do que ele tinha. Dobrou tudo que ele tinha, todos os animais, os gados, e o Senhor o abençoou grandemente. Só que durante a história de Jó acontecem muitas coisas, acontecem muitas provas, e talvez a pergunta para o livro de Jó é uma pergunta atemporal. Por que existe o sofrimento? Por que sofremos? Sofremos e temos dificuldades. A resposta é que vivemos num mundo de pecado, e através desse mundo de pecado vivemos situações que são difíceis. Vivemos momentos difíceis, só que isso não significa que o Senhor nos esqueceu, que o Senhor quer que passemos por sofrimento. Não, 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 nada disso. É porque é necessário passar, porque no final nós vamos lembrar de Romanos 8:28, que vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É exatamente isso. Olha que profundo, tudo que está acontecendo de mal, de ruim, o Senhor vai transformar em bem. O Senhor vai falar: ei, até aquilo que te machucou, que te feriu, que te fez chorar, que queria te parar, que te magoou, vai servir para o bem. Por quê? Porque o bem daqueles que amam ao Senhor. Glória a Deus! Só que, ao mesmo tempo que Jó estava passando por algumas dificuldades, ele teve 3 amigos que o interpretaram mal, o julgaram mal. Os amigos que eram considerados sábios estavam pensando que tudo aquilo estava acontecendo na vida de Jó porque Jó pecou. E nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Muitas das vezes vem dificuldade, a bênção não acontece e já pensamos que é porque estamos em pecado, que é porque não estamos ali, sabe, fazendo as coisas. Não, mas não é nada disso. Acontece exatamente porque eu falei, porque nós estamos em um mundo de pecado. Mas nós temos um Deus que está olhando por nós. Nós temos um Deus que vai falar no Salmo 121 que Ele não dorme, que Ele não cochila. Nós temos um Deus que no meio da dificuldade Ele está falando: ei, olhe para o monte, monte é um lugar alto, olhe para mim, para o Senhor que está no céu. Talvez está passando por uma dificuldade aí, por algo que nós não estamos conseguindo mais superar, mais enfrentar, mais forças. E o Senhor está falando: ei, olhe para mim, olhe para Ele, que Ele pode todas as coisas, irmãos. O livro de Jó é interessante por isso, porque o Senhor vai abençoá-lo grandemente. O Senhor vai fazer muito mais do que ele possa imaginar, do que ele poderia um dia querer ou poderia ter um dia. O Senhor vai trazer tudo de volta. Ei, eu não sei o que você tem perdido, eu não sei se vai ser agora, nesse tempo, mais para frente, essa semana ainda, esse mês, eu não sei quando o Senhor vai restituir. Na vida de Jó, o Senhor restituiu tanto a vida espiritual quanto a vida material. Como assim? Exatamente, a vida espiritual de Jó, a fé dele aumentou mais ainda, a confiança dele no Senhor, absurda, aumentou muito mais.
E em comparação aos bens, nossa, os bens materiais de Jó, ele teve tudo restituído. Ele teve tudo muito mais. A Bíblia vai dizer que ele teve 14 mil ovelhas, ou seja, no primeiro estado de Jó, lá no começo, ele tinha apenas 7 mil ovelhas. E aí agora o Senhor vai estar trazendo 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentos. Olha isso que profundo. Eu não sei o que você tem perdido, vou reforçar isso nesta manhã, nesta mensagem. Mas o Senhor está falando, ei, eu sou poderoso para fazer muito mais do que os seus olhos podem ver, do que a situação que você está passando hoje. Talvez você está olhando e falando, vixe, não tem como, não vai dar, não é possível. E o Senhor está falando, ei, Ele é um Deus do impossível. Eu sou um Deus do impossível. Eu sou um Deus que posso todas as coisas. Ei, creia. Só que para isso nós temos que ter fé. Para isso nós temos que acreditar. Para isso nós temos que confiar. Confiar assim, total, entregar tudo ao Senhor e falar, Senhor, eu entrego toda essa situação em suas mãos. Eu entrego a minha vida, a minha família, o meu lar, o meu emprego, eu entrego tudo a Ti, Senhor. Porque nós precisamos dele. Nós temos que entender que nós necessitamos dele. Nós não precisamos adorá-lo pelo que ele pode fazer, porque nós sabemos que ele é dono do ouro, dono da prata, ele é dono de tudo. Ele pode curar uma enfermidade apenas com uma palavra. Ele pode fazer todas as coisas, irmãos. Mas nós temos que adorá-lo por quem ele é, um Deus justo, um Deus fiel. Sabe o que ele fez com os 3 amigos de Jó, enquanto eles estavam pensando que Jó estava sofrendo devido ao pecado? Deus repreendeu eles. Aqueles amigos sábios, Deus repreendeu. E entenda isso nesta manhã. Deus, ele faz muito mais além. Só que o trabalhar do Senhor é diferente do nosso. As formas que o Senhor trabalha são singulares, são diferentes, são únicas. Muitas das vezes ele não faz para que nós entendemos. Ele faz porque ele tem que fazer. E nós devemos apenas aceitar. Aceitar o quê? Romanos 12. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Ei, aguenta só mais um pouco, porque isso vai passar, essa dificuldade vai passar, a bênção vai chegar em nome de Jesus, eu creio pela fé. E essa é a história de Jó, essa é a parte que eu quis trazer, que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Ou seja, o Jó passou uma vida toda atribulada, de dificuldade, de pessoas apontando, de todos falando, ei, você está em pecado, você tem feito coisa errada, e Jó não estava fazendo nada de errado. Jó continuava sendo fiel ao Senhor, continuava acreditando no Senhor. Olha isso, olha que profundo isso. E quantas das vezes acontece tantas coisas na nossa vida, ou de pessoas que estão ao nosso redor, e nós estamos lá falando, ei, será que aquela pessoa está fazendo coisa errada? Ih, não sei não, hein? Ei, pega isso nessa manhã, não olhe para o lado, não olhe para o vizinho, para o amigo, não, nada disso, olhe para Cristo. Olhe para Cristo, ore pelo seu irmão, confie naquela situação, fala, nossa, Deus é poderoso para fazer muito mais. Não vamos pensar desse jeito, irmão. Não vamos nos achar sábios e ficar assim, desse jeito, falando, olha lá, tá acontecendo tudo errado porque tá pecando, a bênção não chega porque tá fazendo, não, nada disso. Vamos apenas confiar no Senhor, vamos entregar tudo a Ele, vamos dar para as pessoas palavras de ânimo, palavra de motivação, vamos trazer apenas a verdade, a Bíblia. Falar, ei, talvez você está passando por aflição, por momentos difíceis, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo, Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é conosco, Ele é na nossa família. Talvez se os amigos de Jó tivessem reagido diferente a essa situação, Jó, vamos aqui, ó, vamos orar pelas dificuldades que você tem passado. Deus não teria repreendido eles. Então entenda isso nessa manhã. O Senhor quer abençoar a sua vida, quer abençoar a sua história, quer abençoar o seu ministério. Mas para isso você tem que estar na posição e confiar no Todo-Poderoso. Amém? Vamos fazer uma oração nesta manhã. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Pai, porque não nos comparando a Jó, mas nós queremos ter uma fé que Jó teve, Senhor. Não nos comparando a tudo que ele perdeu, mas eu não sei o que você tem perdido, mas o Senhor, Ele é poderoso para restaurar qualquer coisa que Tu quiseres, Pai. Basta uma palavra e nós cremos no Teu poder. Nós somos gratos a Ti porque mais um mês está se encerrando e ao mesmo tempo mais uma semana está se iniciando, Jesus. Que seja uma semana incrível, que seja uma semana abençoada,
abençoada, que seja um término de mês abençoado, nos dê bom ânimo, nos dê força, Senhor, e que no nome de Jesus seja tudo feito para a tua honra e para a tua glória, Pai. As suas bênçãos nós estamos aqui disponíveis para receber, Senhor, que tu possa cumprir a sua palavra, a tua promessa, porque ela não volta atrás. Nós cremos num Deus que continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por isso nós já te pedimos, te agradecemos por este momento, por esta palavra. Esteja conosco nesta semana, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus nesta manhã.